Bom dia, minha comunidade. Bem-vindos e bem-vindas à Janela da Alma Cartomancia. Nessa manhã de terça-feira, dia 7 de abril de 2026. Eu sou a Mira Doca, falo para vocês daqui de São Paulo, capital. E a nossa carta do dia ao vivo de hoje está começando. Sejam todos bem-vindos. Jennifer Beatriz, bom dia, bem-vinda. Então, vamos lá sortear nosso baralho. Vamos pedir ao universo que na sua perfeita sabedoria e generosidade nos mostre o baralho que pode melhor traduzir as energias e tendências dessa nossa terça-feira, dia 7 de abril de 2026. Trazendo as orientações para bem vivermos nosso dia com amor, saúde, presença e paz. Thaís, bom dia, bem-vinda. Vamos lá. O 7 de ouros, a Vera Sibila italiana. Então, vou pegar nosso queridão, olha ele pulando. O nosso queridão de ontem, ele pula, ele é agitado. Vera Sibila italiana, a caixinha tá aqui, né? Uma sibila, então é aquele oráculo que trabalha bastante com as figuras humanas, tal. Esse aqui da Lo Scarabeo, editora italiana, né? E ele tá aqui porque ele é o baralho que eu uso, o meu baralho de trabalho, né? Então o fundo dele é esse. E aí tá aqui, inclusive a carta do ano de 2026 para nós é desse baralho, é o Dottore. Vamos ver se eu acho ele aqui, ele, né? Então vamos lá. Vamos pedir ao universo que na sua perfeita sabedoria e bondade nos mostre a carta deste baralho que melhor representa as energias e tendências dessa terça-feira, 7 de abril de 2026, que a todos e cada um de nós, nos trazendo as intuições e as palavras de caminho, de compreensão da carta, e sabedoria de aproveitar todo esse conhecimento em benefício da vida, dentro e fora de nós, com amor, saúde, presença e paz. Angélica, bom dia. Bem-vinda. A velha senhora,
A vecchia senhora. Essa seria ela é um dois de espadas. Não vejo muita relação no dois de espadas tradicional no baralho comum, né? Mas vejam, é uma das cartas mais interessantes, porque ela reúne os atributos do feminino, anciã, porque ela é uma senhora. Mas você só sabe que ela é uma senhora por causa do cabelo branco. Repara nela, né? Vejam como ela é. Ela é toda bonitinha, assim. Então ela não é mais gordinha, ela não é mais... ela não usa um manto, ela é toda... né? Então ela tem muito da donzela junto, né? A próprio vaso aqui, ó, tem rosa branca e rosa vermelha e ainda... há umas rosas azuis, aqui vocês não conseguem ver por causa da luz, mas aqui também tem azul. E a folhagem verde, né? A mesa, muito linda esse modelo, né? De mesa. Ela tá perto da janela. Ai, gente, eu vou contar o que aconteceu hoje. Desde ontem tá muito mágico. Bom, essa carta aqui, nossa, meu Deus, ela se mostrou tanto ao longo do dia de ontem e até agora que é impressionante as camadas todas, né? E vou trazer só um dos assuntos, porque ela se mostra tanto no aspecto coletivo, eu tô vendo ela se mostrar no aspecto coletivo no sentido da humanidade, da espécie, porque ao final de contas está acontecendo algo no céu muito concreto. Alguns de nós, né, ontem atingiram um ponto ali da face oculta da lua, gente. Que nunca, né, a gente não teve lá, nenhum olho humano olhou aquilo ali. Então, por mais que qualquer crítica que tá os Estados Unidos, não sei o que lá, mas olhar para o que isso representa para nossa espécie em termos simbólicos, é um daqueles momentos de salto, é um daqueles momentos que vai abrir um portal para a espécie humana, né? Atravessar medos, né? E foi muito incrível o dia de ontem nesse dia, porque um pouco antes, mais cedo, para mim, pessoalmente, já tinha rolado uma questão, uma memória, uma consciência que envolve exatamente isso, de atravessar medo, sabe? Então foi demais. E aí, hoje, eu já me acordei toda, né, já nesse astral, mas normal. Quando eu tô chegando lá pelas umas 6 e pouquinhos da manhã, eu já tava acordada, eu acordo cedo, você sabe, acordei 5, sei lá, 4h40, alguma coisa assim. 6 e pouco, eu tava indo ali, tomando meu café ainda, naquele meu movimento matinal, não sei o que, olhando alguma coisa no Instagram, já tinha feito a divulgação aqui. E daí eu percebi uma luz diferente entrando assim, porque tava meio chuva, meio sol. Quando eu vim na janela, tinha um arco-íris absurdo, gente. Absurdo. Eu nunca tinha visto um arco-íris daquele tipo, naquele grau de intensidade, de perfeição. O arco que formou, eu chorei, juro pra vocês. Eu chorei, eu fiquei assim, extasiada, eu fiquei completamente assim, maravilhada. E ele era duplo, tinha um arco-íris e depois de um pedaço tinha outro, sabe? E aí eu fiquei contemplando aquilo vários minutos, era intensa a luz. A Marlu viu! Você viu, Marlu? Você também viu, Marlu? A Marlu também tá aqui na Zona Sul. Meu Deus, gente, mas aqui da minha janela dava pra ver de uma forma assim, eu tirei foto, eu filmei, sabe? Mas depois de muito, porque ele durou vários minutos, eu fiquei olhando ele até ele sumir. E eu fiquei acho que uns 40 minutos olhando aquilo. E muito maravilhoso, né? E, enfim, então,
tem tudo a ver isso. Ontem veio essa carta, né? O título é o Animus, mas representa muito. Ele faz muita analogia com o Apolo. Vocês sabem que o nome da missão é Artemis, da missão espacial. E tem uma mulher lá, tem um astronauta negro lá, né? São 4 astronautas. E a irmã do Apolo é a Artemis, né? Ambos são arqueiros, sabe? E a gente teve a Imperatriz aqui antes, né? Agora, olha só, olha essa dancinha aqui, gente. Né? Essa águia aqui, essa Imperatriz que vem, que se encarna e que antes já tinha aparecido naquele formato angelical. A semana passada aberta pela temperança, né? Que é essa carta aqui. Então, nossa, gente, tá muito poderoso esses tempos que a gente está vivendo, tá? Esses tempos aqui, eles são tempos muito incríveis da gente viver, né? E a presença dessa velha hoje aqui, agora ela sim, ele tá atirando pra lá. Ela aparece já virada para cá, o rosto dela olha para frente, o corpo dela para o futuro. Ela encarna toda a sabedoria, como se ela reunisse a Imperatriz, vamos trazer a própria temperança, ó, o vaso de flor, tal, ó, aqui as flores, né? Ela também traz do eremita, mas ela é feminina, né? Ela traz, vê se ela não é a avó desse cara, olha até que a gente vê alguma familiaridade nesse corpo, nessa presença corporal, né? Sentadinha nessa poltrona, o trono, né? Na sua salinha, contemplando a janela, olhando para frente. Então, essa é uma carta de profunda sabedoria. Então, todo esse processo aqui esse aqui é um processo de libertação, de liberação da gente para agir, atravessar medo, entendeu? É uma carta de grande capacidade da gente ir além do que a gente ainda não tinha ido, os medos que a gente tem e que fizeram com que a gente não conseguisse ir para determinadas direções, sabe? E talvez aquele mais importante, medo, né? E que talvez você nem tava com ele na cabeça, que nem no meu caso ontem, eu nem lembrava mais daquele medo. E ele veio, eu lembrei dele e percebi que agora ele tá diferente, que agora eu tenho coragem, sim, sabe? Isso foi ontem mais cedo. E aí aconteceu tudo isso, daí os caras foram pro lado oculto da lua, não sei o que, hoje é arco-íris, e agora essa carta aqui, porque claro, você precisa parar um pouco e integrar tudo isso, né? E é profundo, sabe? Estamos na lua minguante, estamos fechando essa luna, não estamos na minguante, não, acho que a gente ainda não entrou no quarto minguante, né? Mas estamos nessa alunação de peixes, e na lua nova a gente vai ter o Stellium, a gente vai ter 7 planetas em Áries, a gente vai ter uma condição muito especial, muito importante, né? Muito rara, etc, né? E então a gente está se preparando e tomando consciência de tudo isso no tempo certo, né? Então, assim, muito incrível, tá? Olha a Marlu falando, sonhos bem profundos com ânimos. Você teve, A Thaís disse, nossa, que lindo. Fez super sentido essa quebra de medos aqui também, cara. Vai ter. E tem algo também de um choque. Tem algo de um choque. Quando eu vi esse arco-íris de manhã, foi choque. E o momento ontem também que esse medo veio à tona foi um choque também, sabe? Tem algo de... A gente se choca, mas é aquela coisa de uma iniciação. E aquele choque que... Pelo desenho humano, essa semana, o sol tá na porta do choque. O canal da iniciação está definido no programa planetário. Isso eu sei que nem todo mundo vai entender, né? O sol tá em Áries, mas que pedaço, que portão, né? O que tá ativando em nós, precisamente, né?
Então, iniciação, gente, são coisas novas, diferentes, que não fizemos ainda, que não tivemos ainda coragem, condições de atravessar o medo, entende? Mas nós estamos nos dirigindo para lá, né? Porque nessa vida a gente vai ter as oportunidades, os convites de confrontar, de atravessar um por um destes nossos medos, né? É isso que essa jornada aqui é muito relacionada a isso, né? E integrar toda essa sabedoria, essa profundidade, que ela é de todos os níveis. Aqui o predomínio, qual é o elemento predominante nessa carta? A terra, né? Igual essa aqui também, essa tem fogo, terra, ar, ela é bem equilibrada, né? Mas aqui um predomínio realmente da terra, né? Por tudo, né? Vocês veem que é bem sólido, né? Tem ela, o corpo, né? O corpo dela, a corporalidade dela, né? O trono, a cadeira dela, a mesa ao lado, o vaso com as rosas, a parede, a estrutura, né? Da janela, tudo mais. Então, muito forte na terra, muito forte no fogo, vermelho, né? O dourado, né? Olha o sol aqui, né? Antes a gente teve a lua lá, né? Antes da Imperatriz, lá no sábado. Essa lua aqui, essa lua, não foi qualquer lua, foi essa, né? E o número também, né? Que eu venho falando, ó, atenção que o número vai diminuindo, daqui a pouco vai chegar uma hora que vai começar a vir os ases. Ó, esse aqui 2, essa aqui foi um 3, essa, né? Aquela lua, ela somava um 5, mas ela tinha relação com um 8. Então, vai fechando e vai abrindo com um 8 de copas. O 8 não é qualquer número, é esse que vai além. Inclusive, é a órbita que a nave tá fazendo, né? A nave saiu da Terra, ela deu umas voltas assim, aí ela foi por esse lado, atravessou a Lua, agora ela, para voltar para a Terra, vai completar o 8. Nossa! É muito incrível, gente. Lenny Blue, bom dia, flor do dia, bom dia. É incrível se a gente pensar sistemicamente o que representa um movimento como esse para nossa espécie, entende? É de 4 de nós irem a um lugar, isso representa algo para a espécie. Isso abre um campo enorme para nós. E aquilo que por tantas e tantas gerações foi visto como, imaginam todos os mitos, os imaginários amedrontados sobre o lado oculto da lua. E os caras foram ali, eles botaram os olhos ali. Eles ficaram 40 minutos acho que nem deu 40 minutos. Eu tava acompanhando a transmissão. Ficou sem comunicação, então tinha toda aquela... Meu Deus, será que vai voltar? Será que vai dar tudo certo, né? E aí voltou, né, Nossa, foi muito incrível. Então, independente de qualquer outra questão, que eu sei que podemos aí discutir uma série de coisas, enfim, mas olhando para o profundo significado disso, né? E a quantidade de barreiras que isso vai nos permitir transitar, nos potencializar, nos capacitar, não só agora nessa geração, mas nas que virão depois, né? Então é maravilhoso. E essa carta vindo depois dessa, hoje, ela mostra o quanto isso vai poder ser efetivamente aproveitado por nós. Com sabedoria, com um correto posicionamento, o corretíssimo equilíbrio, né, entre o masculino e o feminino nas suas diferentes faces, né? É muito maravilhoso, gente, tá? Lenny Blue chegou, o Caio chegou também, bom dia. Então, amores, para hoje nós temos esta mulher, La Vecchia Senhora,
né, que representa uma anciã, mas é uma anciã extremamente saudável, extremamente o corpo dela, né, é altamente funcional, é altamente preservado, né? A gente só sabe que ela é uma senhora mesmo por causa da cor do cabelo, tá? E isso não é por acaso, né? É um indicador da sabedoria, né, para envelhecer, né? Mantendo a vitalidade, mantendo a saúde, mantendo a coragem, aliás, indo além e etc. O florescimento, então é todo. A Leni tá aqui, né? Eu não tenho como não pensar nela com essa carta, né? É toda um potencial, é toda uma profundidade, sabe, de compreensão. É uma carta perfeita, maravilhosa. Ela vai equilibrar toda a adrenalina que porventura tenha sido o dia de ontem, né? Ela responde um sim, tá? E ela vai atrair tudo que é importante, tudo que é essencial e profundo para que a gente mais para frente um pouquinho, talvez, entendo eu, lá na lua nova, né, possamos realmente estar vivenciando o início desses movimentos novos nas nossas vidas, né? Se é que já não tá acontecendo um monte de coisa nova diferente aí, né? Eu entendo ainda como uma coisa meio preparatória, né? As coisas estão vindo à consciência, né? E já já a gente vai com o próprio fluxo da vida, sem nenhuma preocupação, sem nenhum excesso, né, de tensão mental, sem ilusões mentais. O próprio corpo revigorado vai encontrando o caminho, o momento, a oportunidade de fazer os movimentos, né? E nesse caso aqui é muito sobre receber, atrair, perceber, enxergar, né? Então é muito sobre uma postura da gente interior, né? Uma sabedoria de poder ver o que estamos aqui para ver, porque muitas vezes se a gente está perdido, se esse ânimo aqui está negativado, tá desequilibrado em nós, a gente perde. Eu ficava, mesmo quando hoje teve esse arco-íris de manhã, eu ficava olhando, contemplando e vendo as pessoas, porque eu moro pertinho de uma estação de trem, né? E eu via algumas pessoas que estavam passando na rua e assim, elas não estavam vendo, elas estavam de costas, e eu pensava, meu Deus, elas têm que olhar. Depois eu vi algumas que vinham vindo e elas viam também, né? Então, nem todo mundo vai conseguir ver, sabe, a profundidade e as bênçãos que esse tempo traz. Ele traz muito desafio, ele traz muita coisa assombrosa, né? Mas ele também traz, porque é a dualidade. A gente vive na dualidade, né? Olha, Leni, vou falar sobre vulnerabilidade da idosidade hoje na Faculdade de Saúde na USP. Ontem foi um caos. 8 horas de... Eu vi o seu story de você, frieira, infeccionou. Nossa, fui parar no PS. Nossa, foi isso. 8 horas depois saí medicada. Foi um caos, mas... Pelo jeito você... eu já tinha visto nos seus stories que você tinha conseguido, né? Foi um caos, mas... Ela vai dizer... É uma explosão, cara. Tá? Mas vai resultar em saúde. Estou no antibiótico... E acordei bem. Suspeita de recidiva de erisipela. Foi. Hoje veio o arco-íris e tudo vai ficar bem. Vai, Leni, vai. Vai ficar bem, cara, vai ficar bem. Olha essa carta hoje. A Thaís dizendo, melhoras, querida. Ela vai melhorar. Mas é intenso isso, e isso pode com certeza envolver. Olha essa carta, e antes disso foi isso, e antes disso foi isso, e antes foi caixão. Não teve carta fraca. Outra semana abriu com essa. Gente, não tem uma carta fraca, que era deixando ir,
do Osho. Aí, bom, a mais fraquinha foi esse seis de espada aqui, que era preocupação, mudança, e a mais tranquila, né? E o caixão, essa coisa profunda, essas transformações, esse 9 de ouros aqui, o destino. E a semana passada, Semana Santa, nossa senhora, gente, sabe? Então é um tempo realmente especial, importantíssimo, e eu acho assim um enorme privilégio a gente tá aqui agora testemunhando tudo isso, né? E aqui as nossas cartas indicam assim que a gente vai poder ver o que é isso a fundo, né? Essa carta vai mostrar a conscientização, a trazer essa experiência de vigor energético, de início novo, de atravessar uma fronteira, né? Para um lugar muito palpável e totalmente reconhecido na consciência, né? Ela vai fazer todo o trabalho aqui de transmutar, de absorver, de integrar toda essa potência, né? E ainda florescendo as rosas aqui, sabe? E o perfume dessas rosas indo pela janela. Ela tá isso aqui é uma janela. O perfume dessas rosas vai perfumar toda a vizinhança, né? Então isso aqui são processos extremamente importantes, abrangentes, estão falando da gente como humanidade e estão também falando da gente individualmente, né? Chegou a Carmen, bom dia, Carmen, bem-vinda. A Thaís disse, esse processo começou para mim quinta, só fez sentido de ontem para hoje, olha aí, leva tempo, né, Thaís, cada um vai ter o seu tempo, e essa também é muito indicadora, né, de perceber um sentido, né, o sol na cabeça aqui. A Carmen chegou, a Carmen disse bom dia, amada. E a Leni disse, e vou usar minha experiência na palestra, essa experiência do que você passou, e vou arrasar, já que saiu. Não tem gratidão, amada, gratidão, Thaís. Leni, não tem a menor dúvida de que você vai arrasar, entende? De que vai perfumar com a sua sabedoria, né? Toda a vizinhança, tá? Então, muito tranquila, muito soberana, você pode ter certeza, tá? A vida não desperdiça nada, gente, nada, entendeu? Em algum momento a gente tem o lampejo e percebe que mesmo aquelas coisas mais desagradáveis e difíceis que a gente viveu, as crises que a gente viveu, elas são essenciais, elas são na medida exata, né, para que a gente possa realmente fazer o trabalho de consciência, de integração, né, que libera, né, a vida antes e depois da gente, né? Então é uma coisa realmente maravilhosa, tá? E muito especial, né? Então confiemos demais, tá? No dia de hoje. Em termos práticos, essa carta só pede pra gente assumir o nosso lugar, né? Assumir o nosso lugar com tranquilidade, né? Ela tá sentada no trono, ela tá numa salinha, é a casa dela, é o lugar dela, ao lado da mesa dela, olhando para frente, assumir o nosso lugar, estarmos presentes, confiantes profundamente na sabedoria, na capacidade, no potencial da gente, né, de responder à vida, né, de se surpreender com a vida, de atravessar e vencer os medos e descobrir coisas novas, né, que a gente não imagina, né? Então, confiem, tá? Confiem muito, estejam muito tranquilas, né? E também, obviamente, observando em todos os níveis possíveis, né? No corpo, na emoção, no espírito, na mente, integrados, né? Integradas com todo o funcionamento do ambiente neste momento, sabe?
A experiência pessoal é fundamental. Total, a Lene Blue falou, falar na faculdade de saúde pública, a experiência de aos 72, ficar 8 horas aguardando atendimento é privilégio. Olha, não tenho a menor dúvida, né? Experiência pessoal é fundamental. Como que a vida não aproveitaria a oportunidade que ela está tendo através de você de fazer isso, né? Então, assim, eu sei que nada disso anula o seu desconforto e tudo que você passou, mas fica muito claro que esses eventos que você viveu estão totalmente ativando o seu potencial de fazer a comunicação de uma forma mais contundente possível, não é? Então, é muito incrível, né? Isso. Sabe, quando a gente consegue ter esse olhar para além, né? Olhar um pouco maior, olhar para nós como simplesmente maneiras da vida se expressar, né? A gente sai um pouco desse eu, a Mira, tal, eu, a minha história, a minha vidinha, tal aqui. Mas eu em relação à vida, e a vida através de mim, como que ela me toma e através para o movimento dela, né? Então, para a expansão dela, para a abundância dela, né? Então, é muito demais, é muito incrível, gente, tá? Então, meus amores, uma linda terça-feira para todos e cada um de nós, com amor, com presença, com saúde, com proteção, com consciência, com muita sorte. A Leni disse, tipo, não te falei? Eu não sei bem se eu entendi bem o que você tá falando, mas eu acho que sim. Bom, amores, um dia maravilhoso de luz, de amor, de saúde, de paz, com certeza cheio de proteção, cheio de magia, cheio de bênção, né? A bênção, a magia, a sorte estão no ar, né? E nós temos olhos e nós temos condições, né, de perceber. Quem quiser marcar consulta ou aula de cartomancia comigo, me manda mensagem. Eu estou à disposição. Amanhã é quarta, eu estarei aqui às 9h09 e é isso aí. Logo mais eu coloco também esse vídeo no YouTube, né? E vamos lá viver nosso dia com toda a saúde, a vitalidade, a sabedoria, a profundidade desta figura maravilhosa, né? A eremita, a gente pode chamá-la assim, ou a anciã, né? A Leni entendeu? Sim! Falar para os profissionais, olhem para nós. Sim, 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 com certeza. É perfeito, né? É perfeito, Leni. Então é assim, a vida ela é assim. E ela é muito surpreendente, a gente não alcança, jamais a nossa mente vai alcançar, né, essa magia, né, nossa mente não alcança, mas a vida nos mostra, e aí a gente tem aqueles lampejos, né, em alguns momentos. Lene, tipo, aconteceu como... Exato, não tem como comparar, né, Lene? A fala de alguém que tá só numa teorética aí, tá reproduzindo uma narrativa, por mais coerente, bela que seja, né? De alguém que passou, que o corpo vivenciou a questão. Não tem comparação. O potencial transformador, o potencial mutativo de um assunto, de um conteúdo que atravessou você de fato. Você não tem como acender a chama do pavio no outro se essa chama não foi acesa em você primeiro, entende?
Então, o resto vira um espetáculo. O que não é aí é um entretenimento, é um espetáculo. Mas o que é significativo, o que é mutativo, efetivamente, é sempre quando a coisa atravessa você no seu corpo, nas suas células, né? No teu processo realmente integrado, porque essa vida é uma vida do corpo. Por mais que a mente esteja aqui, quem está na vida é o corpo. A mente está aqui, ó, olhando. Mas quem que está na vida é o corpo, né? Então não tem nada mais impactante, né? E a vida não vai desperdiçar, entende? Nada, entendeu? Ela não desperdiça nada, ela aproveita tudo, né? Isabel, bom dia, bem-vinda. Então é isso, meus amores, boa sorte, um excelente dia, com muita luz, com muita coragem, com muita fé, com muita sabedoria. Estamos juntos, amanhã eu tô aqui novamente para darmos sequência, né, nesses tempos maravilhosos, muito, assim, revolucionários, né? Um beijo muito grande, fiquemos com Deus e em paz. Até amanhã. Tchauzinho.